Você frequenta a igreja? Você é a igreja? Prepare-se para encarar a verdade. Se você pensa em tijolos, vitrais coloridos, uma cúpula, pastores de terno e uma placa na esquina indicando o horário dos cultos, você está 2000 anos atrasado na compreensão do conceito mais vital e revolucionário do Novo Testamento. A palavra que hoje usamos, igreja, é uma sombra pálida e, em muitos casos, uma distorção perigosa. A palavra mais poderosa que Cristo pronunciou sobre seu movimento foi sequestrada, institucionalizada e, pior ainda, domesticada. E essa traição linguística e conceitual mudou o curso da história, muitas vezes para pior. O que Jesus realmente fundou não foi uma religião de observância passiva. Não foi um prédio para se esconder do mundo. Foi algo muito mais perigoso, muito mais ativo e infinitamente mais poderoso. Foi uma assembleia de chamados, um exército de reis e sacerdotes, uma manifestação visível do reino invisível. Este é o canal Batalha Espiritual e hoje vamos desenterrar a fundação real. Vamos entender o que eclésia realmente significa. E quando você terminar este vídeo, você nunca mais irá olhar para si mesmo ou para o lugar onde você se reúne da mesma forma. Se você busca a verdade que liberta, fique comigo, porque a revelação começa agora. Ato 1. A conspiração da tradução. A traição da palavra. Desde que somos crianças, ouvimos a palavra igreja. Ela carrega o peso de séculos de tradição, arquitetura gótica e hierarquia rígida. Mas pare e pense, de onde vem essa palavra? Ela não vem diretamente do grego original. O termo igreja deriva do português, do espanhol, do latim ecclesia, que é uma transliteração, não uma tradução, e, em última análise, do grego kyriakon. Kyriakon significa pertencente ao Senhor, e historicamente passou a ser usado para descrever o lugar onde as pessoas se reuniam, a casa do Senhor. Veja a armadilha. A ênfase foi sutilmente deslocada do povo para o prédio, do organismo vivo para a estrutura morta. Quando Cristo disse em Mateus 16:18 a famosa frase, edificarei a minha, a palavra que ele usou não foi kyriakon, a palavra que ele usou foi eclésia. Eclésia, diga-a em voz alta. Este é o cerne de toda a nossa batalha de compreensão. O contexto de Cesareia de Filipe. Para entender o poder de eclésia, temos que voltar ao cenário onde Jesus a pronunciou pela primeira vez. Ele não estava em Jerusalém, no Templo Santo. Ele estava em Cesareia de Filipe, um lugar estratégico, assustador e carregado de significado pagão. Cesareia de Filipe era o centro do culto ao deus Pan. Havia cavernas profundas ali, consideradas a porta de Hades, o portal para o submundo. Era um lugar onde o poder das trevas era cultuado abertamente. Foi neste lugar, com a escuridão pagã pairando sobre eles, que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro, inspirado pelo Espírito, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro não foi uma opinião pessoal, foi uma revelação divina. E é sobre essa rocha, essa revelação da identidade de Cristo, que Jesus declara: sobre esta rocha edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note o contraste brutal. A eclésia, edificada em um lugar que representava as portas do inferno e prometida a vitória sobre essas mesmas portas. Isso não soa como um clube social de domingo, soa como uma unidade militar de assalto. O que era então essa eclésia, que nem mesmo o inferno poderia parar? Ato 2. Eclésia, o chamado da autoridade. A etimologia política. O segredo de eclésia está em sua
história prisioneiros, secular, os antes de pobres se da tornar um comunidade. termo sagrado, Se a sua era um termo igreja político e é um cívico poço que extremamente absorve poderoso, recursos do usado mundo, na Grécia sem Antiga, devolver especificamente frutos em visíveis de Atenas. justiça social, Eclésia é a junção cuidado de e duas serviço palavras radical, gregas. ela falhou no Significa mandamento da fora de, para diaconia. fora de. O serviço 2. não é um programa Clésis opcional. significa chamado. É a manifestação Portanto, da eclésia fé significa em ação. literalmente Pilar os 3. chamados para Didache fora. e Mas não doutrina, eram ensino apenas os fundacional. chamados. A Em eclesia Atenas, primitiva a era eclésia dedicada era a ao ensino dos assembleia apóstolos, soberana. Atos Eram 2 os e cidadãos que tinham o 42. direito Isso e a obrigação não é sobre de se pregações reunir para motivacionais ou governar a cidade. entretenimento ligeiro. Eles eram É sobre convocados para mergulho decidir sobre profundo na leis, palavra. guerras, A instrução impostos e sólida justiça. que prepara Quando um os cidadão membros era para a chamado guerra para fora espiritual. para a O eclésia, ensino ele na não ia eclesia para uma original reunião onde era assistia a um transformador, monólogo. pois Ele ia tinha para um exercer objetivo sua prático: autoridade cívica. equipar os santos Ele era para a um obra do participante ministério. ativo no governo Efésios da polis, 4 cidade. e 12. O A corpo Revolução de Cristo Judaica. é formado por Imagine milhões a de cabeça dos sacerdotes e discípulos ao profetas, ouvir Jesus não usar por essa uma palavra. única voz Para os profissional judeus, no o púlpito. conceito de O ser ensino chamado deve para libertar fora, os uma indivíduos Assembleia para que Santa, já descubram e existia. exerçam seus Eles eram próprios o dons, Carral hebraico, habilitando-os a a serem congregação ministros de em Israel. tempo integral, onde Mas o quer que Carral se estejam no reunia mercado para de adorar trabalho, sob a na lei do templo, política, com a na hierarquia de vizinhança. sacerdotes. Se o ensino Quando da sua Jesus igreja usa não eclésia, ele equipa está para unindo operar o no sagrado sobrenatural com o e político para levar a palavra de governamental forma e independente, expandindo para um o novo ciclo pacto. de discipulado Ele está dizendo: foi eu estou chamando interrompido. vocês Ao para pilar fora 4, do sistema do mundo, Martus para que testemunho vocês em não missão. apenas me adorem, No mundo, mas o para que termo vocês Martus governem significa comigo. testemunha. A É a eclésia raiz de da Cristo não palavra foi chamada para Marte. se isolar A do eclesia mundo. foi chamada para para fora, ser o para governo vezes de o Deus mundo, para ser manifestado luz neste mundo. e sal. A O propósito implicação é final de chocante. ser o Se você é Carral, parte da Assembleia, eclésia, é ser você não é um Martus, mero frequentador. testemunho. Você é um embaixador com autoridade legislativa e executiva, encarregado de implementar as leis do reino de Deus na terra. A eclésia é, portanto, o corpo de Cristo, a presença legal e atuante de Deus na terra, destinada a tomar o território do inimigo. O chamado de Pedro e Paulo. As epístolas do Novo Testamento confirmam essa visão de autoridade e missão. Pedro, em sua primeira carta, descreve a eclésia como um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Note a dupla função: sacerdócio, adoração e intercessão, e real, autoridade e governo. O chamado não é para ficar quieto na plateia, mas para reinar. Paulo, o apóstolo dos gentios, expande a visão arquitetônica, mas mantém a função. Ele diz que a eclésia é o templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Se você é o templo, você não vai ao templo. Você é o lugar da manifestação da presença de Deus. Isso é um peso de glória e responsabilidade que aniquila a noção de passividade. Ato 3. Os 4 pilares da eclésia original. Se a eclésia não é um prédio nem um evento de domingo, quais são seus pilares constitutivos segundo o Novo Testamento? Há 4 pilares inegociáveis que foram perdidos ao longo dos séculos. Pilar 1. Comunhão genuína. Muitas pessoas confundem koinonia com amizade superficial ou café após o culto. Koinonia é muito mais profundo. Significa compartilhamento. 2 a 47 descreve a vida dos primeiros chamados para fora. Eles compartilhavam tudo: bens, refeições, a ceia do Senhor, tempo e até recursos financeiros. Koinonia implica uma fusão de vidas. De certa forma, o dinheiro do outro. Um era o sofrimento do outro. Eles eram um corpo em todos os sentidos, não apenas espirituais, mas práticos. A eclésia não pode ser fragmentada em grupos isolados que se veem por 1h30 semanal. Ela é uma unidade orgânica, onde a dor na mão afeta o pé. Onde está a koinonia hoje? Em muitos lugares foi substituída por consumo. O fiel vai à igreja para consumir um produto, uma pregação, um evento. Ele é um cliente, não um coparticipante no corpo.
A verdadeira eclésia exige transparência, vulnerabilidade e interdependência. Se não houver compartilhamento real, não há koinonia e o corpo está doente. Pilar 2. Diaconia, serviço radical. O segundo pilar é o serviço, o ministério prático. Diaconia nos lembra que fomos chamados fora para servir, não para sermos servidos. Jesus deixou isso claro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Marcos 10:45. A eclésia primitiva não gastava a maior parte de seus recursos em manutenção de grandes estruturas ou em salários inflacionados. Gastava em missão e em serviço aos necessitados, viúvas, órfãos, prisioneiros, os pobres da comunidade. Se a sua igreja é um poço que absorve recursos do mundo sem devolver frutos visíveis de justiça social, cuidado e serviço radical, ela falhou no mandamento da diaconia. O serviço não é um programa opcional, é a manifestação da fé em ação. Pilar 3. Didaque e doutrina, ensino fundacional. A eclésia primitiva era dedicada ao ensino dos apóstolos, Atos 2:42. Isso não é sobre pregações motivacionais ou entretenimento ligeiro, é sobre um mergulho profundo na palavra, a instrução sólida que prepara os membros para a guerra espiritual. O ensino na eclésia original era transformador, pois tinha um objetivo prático: equipar os santos para a obra do ministério, Efésios 4:12. O corpo de Cristo é formado por milhões de sacerdotes e profetas, não por uma única voz profissional no púlpito. O ensino deve libertar os indivíduos para que descubram e exerçam seus próprios dons, habilitando-os a serem ministros em tempo integral onde quer que estejam, no mercado de trabalho, na política, na vizinhança. Se o ensino da sua igreja não o equipa para operar no sobrenatural e para levar a palavra de forma independente, o ciclo de discipulado foi interrompido. Pilar 4. Martus, testemunho e missão no mundo. O termo martus significa testemunha, é a raiz da palavra mártir. A eclésia foi chamada para o mundo, para ser luz e sal. O propósito final de ser o carral, assembleia, é ser o martus, testemunho. A missão não é um departamento, é a essência da eclésia. Jesus disse: "Vão e façam discípulos de todas as nações", Mateus 28:19. O foco da eclésia deve estar sempre para fora, invadindo os territórios da escuridão, levando o evangelho de forma poderosa. Quando a eclésia se torna autocentrada, focada na sua própria sobrevivência, em suas finanças internas, em seu conforto litúrgico, ela se torna ineficaz. Ela perde o sal e não serve para nada além de ser pisada pelos homens. Ato 4. A batalha da estrutura contra o organismo. O sequestro da autoridade. O grande conflito na história da fé não é entre a fé e o mundo, mas entre a estrutura humana e o organismo divino. A eclésia, por sua própria natureza, é orgânica. Ela cresce, se move, se adapta e depende diretamente da cabeça, que é Cristo. No entanto, com o passar do tempo, especialmente a partir do século IV DC e a formalização do cristianismo como religião estatal, o organismo começou a se petrificar em uma estrutura. Os chamados para fora tornaram-se os que se reúnem dentro. A autoridade, que antes estava distribuída por todo o corpo, o sacerdócio de todos os crentes, foi centralizada nas mãos de poucos líderes, que se transformaram em uma classe separada, o clero. Quando a autoridade se centraliza, a eclésia para de funcionar como corpo. Os milhões de sacerdotes reais se tornam uma audiência passiva e o reino de Deus perde sua força de avanço. Templo interior contra o edifício exterior. Um dos maiores erros da mentalidade igreja moderna é a obsessão pelo edifício. Se a eclésia é o povo, se o Espírito Santo habita em cada crente, 1 Coríntios 6,19, então a necessidade primordial de um grande e dispendioso prédio físico é questionável, se não for um obstáculo. Imagine a força, os recursos, o tempo e a energia que são gastos anualmente em todo o mundo para manter hipotecas, luz, água e reformas de edifícios.
Esses são recursos que deveriam estar sendo canalizados para a koinonia, diaconia e martus, cuidado com os pobres e expansão missionária. O edifício não é o problema. O problema é quando o edifício se torna o centro da identidade, quando a igreja se define pelo seu endereço, pelo seu tamanho ou pelo seu estilo arquitetônico, ela trai o conceito da eclésia, que é uma comunidade itinerante, global e descentralizada, capaz de se manifestar sob uma árvore, em uma casa ou em uma arena. A profecia de Apocalipse, cartas às eclésias. Lembre-se que o livro de Apocalipse começa com Jesus ditando cartas. Para quem? Para as eclésias na Ásia Menor. Jesus não está enviando cartas a edifícios, ele está falando a comunidades de pessoas. E nessas cartas, ele não elogia a arquitetura ou a riqueza das instituições. Ele julga o coração, a missão e a fidelidade do povo. Para Éfeso, você perdeu o seu primeiro amor. Para Sardes, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Para Laodiceia, você é morno e eu vou vomitá-lo. O julgamento de Cristo não se baseia em quão grande é a sua conta bancária ou quantos assentos o seu auditório comporta. Baseia-se em quão bem a eclésia está cumprindo seu chamado radical de ser luz e amor. Se a nossa eclésia está morna, se está sem amor, ou se tem fama de vida, mas está morta espiritualmente, não importa o quão belo seja o vitral, o fundamento falhou. Ato 5. O retorno ao chamado radical. O confronto da identidade. A mensagem do canal Batalha Espiritual é clara. A maior batalha é a batalha pela identidade. Se você pensa que ir à igreja é cumprir seu dever religioso, você perdeu a essência. O Novo Testamento não o chama para ir à igreja, ele o chama para ser a eclésia. Ser a eclésia implica 3 compromissos radicais. 1. Abandone a mentalidade de cliente. Você não é um consumidor de serviços espirituais. Você é um co-herdeiro de Cristo e um sacerdote em tempo integral. Isso significa que você tem a responsabilidade de orar, servir, evangelizar, discipular e usar seu dom todos os dias, não apenas quando a porta do templo está aberta. Se você está na eclésia, você não está sentado na arquibancada, você está em campo. E se você não está ativamente exercendo seu dom para o bem do corpo e para a glória de Deus, você é um membro inoperante, um peso morto. 2. Reafirme a sua autoridade contra o inferno. Jesus disse que as portas do Hades não prevaleceriam. A eclesia tem a autoridade delegada de Cristo para enfrentar e derrotar as forças espirituais da maldade. Isso se manifesta não apenas mas em ação prática, na sua vizinhança, trazendo ordem, paz e justiça onde há caos. No seu trabalho, sendo um agente de ética e excelência que contraria a cultura de corrupção. Na sua família, manifestando o amor e a cura de Cristo. A eclesia verdadeira não se acovarda diante da cultura, ela a transforma, porque ela carrega a autoridade do reino. 3. Comprometa-se com a koinonia efetiva. Encontre a sua tribo, encontre a comunidade de fé onde a vida é compartilhada, onde a vulnerabilidade é permitida e onde há responsabilização mútua. A eclesia precisa de relacionamentos profundos, não de eventos vazios. Isso pode significar se afastar de grandes estruturas anônimas e se conectar a grupos menores e mais vitais, onde o amor de Deus pode fluir de maneira prática e visível, onde o verdadeiro corpo de Cristo opera. Não se contente com a religiosidade fria, busque o fogo da koinonia original. 3. Conclusão. A glória do corpo. O que realmente significa igreja no Novo Testamento é, portanto, o chamado de Deus para você se tornar parte de uma força-tarefa, uma comunidade de poder, um exército de amor, encarregado de manifestar a glória de Cristo na terra. A eclesia não é a ponte para o céu, a eclesia é o céu invadindo a terra.
Não permita que a tradição ou a arquitetura roubem o significado da sua identidade. Você não é um frequentador de prédio, você é um templo, você é um sacerdote, você é um rei, você é um embaixador. Você é a eclesia viva de Jesus Cristo, e o inferno não pode te parar. 3. Oração final. Neste momento, feche seus olhos e respire fundo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós renunciamos à mentalidade de passividade e de religião morta. Perdoamos aqueles que sequestraram a palavra, mas hoje nós a resgatamos. Nós nos declaramos a tua eclésia, os chamados para fora. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós com um novo poder e uma nova unção. Que a coinonia seja restaurada em nossas comunidades, que a diaconia seja evidente em nossas ações, que a didaque nos equipe para a guerra e que o Martus, o testemunho, nos leve para fora para conquistar territórios para o teu reino. Nós ativamos agora a autoridade que nos foi dada. As portas do inferno estão fechadas diante da tua eclésia em marcha. Que o reino venha, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem inflamou seu espírito e redefiniu a sua fé, compartilhe esta verdade. A revolução da eclésia precisa ser propagada. Eu sou Nome do Narrador e você está no canal Batalha Espiritual. A batalha pela verdade continua. Fique firme e ative seu chamado. Até a próxima!